Eu fiz 30 anos e não aconteceu nada demais. Esse vídeo é um vídeo sobre expectativas, sobre prazos que na nossa cabeça a gente se dá, como se uma idade fosse uma linha de chegada e não tivesse mais vida depois de lá. Desde os meus 28 anos, eu tô perto dos meus 30 e isso tem me feito colocar prazos para quando eu chegasse na cidade. Por exemplo, eu já quero estar top na escalada com 30 anos. Eu já quero estar com o meu corpo ideal com 30 anos. Eu já quero estar ganhando não sei quantos mil reais por mês quando eu tiver 30. Eu já quero ter feito um show em São Paulo, no Rio, quando eu tiver 30. PS. Isso eu consegui. Mas, assim, beleza. E no dia seguinte que eu fizer 30, sabe? Essas expectativas que a gente coloca, eu acho que elas só geram frustração. E assim, é muito difícil para quem é emocionado com a vida, entusiasmado, empolgado, ser uma pessoa que caga para as expectativas, ser uma pessoa que vive o momento presente e deixa a vida levar e seja o que Deus quiser e tudo mais. E aí, com base nisso, eu reconheci que eu sou uma pessoa muito assim. E aí eu fui estudar mais do budismo, que é sobre tirar o controle, se abster do controle. Saber que você só controla aquilo que você pensa, aquilo que você reage e o que você faz. O que os outros vão fazer, como vai ser o dia tal, ninguém pode saber. Porque no dia do seu casamento pode chover, no dia da sua festa de aniversário pode acontecer um acidente, pode. Sei lá, gente, a gente não pode controlar as coisas. A gente pode controlar a nossa parte, certo? E uma ótima experiência para quando eu fiz 30 anos foi que eu ia viajar com meus melhores amigos para Itamambuca. E eu achava que ia estar super sol lá. Ia rolar praia todos os dias e várias amigas minhas iam e que ia ser uma grande festa e que, gente, meus 30 anos, que todo mundo ia dar a devida importância do mesmo jeito que eu tava dando, porque, porra, eu tô há 2 anos pensando em quando eu fizesse 30, né? Então eu tô há 2 anos matutando essa data. E eu vejo também várias pessoas que eu sigo, né, nas redes sociais, perto dos 30, falando sobre isso, como se fosse um marco assim, meu Deus, né? Se a gente não concluir nada do que a gente se propôs até lá, fudeu. E assim, gente, foi ótimo eu não ter tido tudo do jeito que eu imaginei na minha cabeça fantasiosa, porque tudo que eu estudei no budismo, que as coisas nunca são do jeito que são na nossa cabeça. Às vezes elas são melhores, às vezes elas são diferentes. E às vezes elas são piores. Porque a gente fantasia demais. Então, eu escrevi um textinho no meu bloco de notas. Eu vou ler. E eu acho que vocês vão entender um pouquinho do que rolou. Eu fiz 30 anos e não aconteceu nada demais. Que chato. Desde os meus 28 eu me preparava para esse momento. Fazia planos até lá. E no dia mesmo, nada demais aconteceu. Fora a vida acontecendo. Coisa que já estava rolando desde que eu me entendo por gente. Os planos e idealizações que a gente constrói na nossa cabeça, aqueles mirabolantes, foram substituídos pela praia que não rolou. Vamos todo mundo ficar em casa mesmo. Alguns amigos lembraram, tem aqueles que sempre lembram. Outros amigos não. Teve presente inesperado da minha mãe, mesa rodeada de gente que amo. Não teve presente do meu pai e nenhuma declaração nas redes sociais do meu namorado, o que me gerou muito questionamento interno, do porquê eu mesma liguei tanto para isso, já que eu sempre soube que ele não é de postar. Meu pai me perguntou, e aí, como que é acordar com 30 anos? Respondi que já me sentia mais madura e mais sábia, só de brincadeira. E só de pensar que era o que eu de fato achava que ia acontecer, as expectativas eram tão altas, uma sensação de linha de chegada, que no dia seguinte virou ponto de partida. Agora não eram mais o fim dos 20, e sim o começo dos 30.
Pensei ter faltado algum sentimento a mais, um rugido dos céus onde me assoprassem um segredo que estavam guardando, sentido uma onda de maturidade passando pelo meu corpo, me entranhando algum novo conhecimento, e não esse algo parecido com blasé. Então é isso? É só isso? É um dia após o outro, como sempre foi? Não toca nenhuma trombeta do céu? Gente, no ano novo eu fiquei mais empolgada. Será que eu perdi o olhar de magia? Mas daí eu pensei, deve ser a vida. Essa sim, antiga, sábia e atrevida, que fez questão de me mostrar que não há linha de chegada, nem ponto de partida marcado no calendário. A vida de fato começa quando você decidir que ela vai começar. E isso, acabou o texto. E isso pode ser a qualquer momento. Pode ser quando você fizer 30, 31, 25, 47, sabe? O fato de tantas expectativas na minha cabeça terem sido quebradas, como, por exemplo, a chuva ter rolado, a gente não ter ido para as praias todas que eu me programei, uma amiga minha não ter ido de última hora, eu não ter ganhado o presente do meu pai, não ter ganhado uma puta declaração nas redes sociais do meu namorado. Ganhei coisas muito mais bonitas pessoalmente que são o que importam, sabe? E essas expectativas que a gente faz, quando elas são frustradas, a gente pode ficar de cara amarrada e achar que a gente tem motivo para ficar chateado. Ou a gente pode sentar a bunda no processo de autoconhecimento e perceber que essas frustrações são ótimas oportunidades para a gente se abster do controle. Para falar, bom, não importa o tempo, como que ele tá, não importa como os outros reagiram, o que importa é o que eu tô vivendo nesse momento presente. Eu tô feliz por estar rodeado de amigos, eu tô feliz por estar rodeada de gente que me ama, com chuva, com sol, que pena que não rolou a praia, mas, pô, vamos fazer um churrasco, sabe? Ter tido esse pensamento, assim que eu vi que eu tava ficando ansiosa, assim que eu vi que esses pensamentos estavam começando a me atrapalhar e me fazer não curtir a viagem, querendo controlar tudo, eu tentei trazer ao máximo esse ensinamento budista para minha vida. Falar, vai ser do jeito que tiver que ser. Eu não vou me importar. Não vou me importar. Um exemplo claro, assim, né, meio fofoca. A Mayara, que é quem sempre comemora o aniversário comigo, faz aniversário dia 25. E ela tem um espírito de líder que eu não tenho, que é o de organizar as comidas do dia. Ela é chefe de cozinha, então ela faz um rango maravilhoso. Ela, assim, tem esse espírito de liderar. E eu não tenho muito, sabe? E ela tava com o Noah, que tem 5 meses, nosso mascotinho. Ela, o Zi, o marido dela, o Noah, pegaram uma virose. E ela falou, gente, se o Noah não melhorar, eu não vou. Cara, aquilo já, eu falei, puta que pariu, como é que vai ser sem a Mayara? Porque a gente ia comemorar o aniversário juntas, ela ia levar, né, o bolo, ela não ia, vai ser totalmente diferente, vai ser outra vibe, porque ela é maravilhosa. Eu não queria que ela não fosse. E além dela organizar tudo, assim, de comida, porra, fudeu, vou ter que... Eu falei, calma, tá vendo? Essa é uma ótima oportunidade de coisas que não são da sua alçada. Se ela não for, você mantém o seu plano. Se chover, você fica em casa. Então, trazer essas frustrações como possibilidade de aprendizado e possibilidade de mudança de atitude, eu acho que muda, gente, a vida. Porque a partir do momento que eu falei, beleza, então eu vou me comportar assim, a ansiedade sumiu. Essa sensação de querer controlar tudo deu espaço para uma... Putz, eu vou ver o que acontece se eu deixar fluir. E foi maravilhoso. Foi do jeito que tinha que ser, sabe? Então, é um convite também, compartilhando como que eu lidei com uma situação. Criar expectativa a gente cria, mas lidar com as frustrações, porque elas não vão ser correspondidas, a maioria das vezes, é uma ótima oportunidade para você se abrir de uma forma mais como uma página em branco, para a vida definir como vai ser. Você não vai vir com uma página em branco sem ter feito a sua parte. A sua parte você faz, é a página 1. A página 2 é o que o universo tem preparado para esse seu momento. Deixa ele agir. Você não consegue controlar ele. Então, para que ficar lutando, sabe? É mais ou menos isso, gente. Eu achei que eu tava blasé, eu achei que eu tava deprê por não ter visto magia, mágica nos meus 30 anos.
Mas realmente era isso. É a vida atrevida, safada, sábia, antiga, me mostrando que não é uma data, não é uma idade. A vida vai acontecer dia após dia. E os dias maravilhosos, a gente é quem faz, ou muitas das vezes eles simplesmente acontecem porque tem que acontecer. Tava no seu caminho, tinha que ser. Beijo e feliz aniversário pra mim.